Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Vitor e este vídeo vem falar sobre o artigo em relação ao plano de execução. Joia? Nós estaremos com uma série de artigos abordando a questão de plano de execução e a ideia é pegar desde o básico, desde o início, tá? Como você analisa e a gente ir construindo até cenários um pouco mais complexos, tá joia? Então, quem for ler o nosso artigo, tá? Eu vou estar resumindo aqui através do vídeo, tá? Mas quem for ler, nesse artigo a gente dá uma pincelada sobre como cria uma tabela, ok? Uma tabela básica, sem nenhuma estrutura complexa. Depois a gente faz a leitura dessa tabela e como a gente gera os planos de execução, tá joia? Pois bem, então vamos para a prática. Aqui, tá? Você cria uma instrução bem básica para você criar um banco de dados. A princípio a gente não precisa de nenhuma instrução complexa neste caso para criar o banco, tá? Nós só precisamos de um banco de dados realmente, o use que todo mundo já conhece, tá? Posteriormente você vai estar criando uma tabela. Observa que nós temos uma tabela com um campo inteiro, um nvarchar, certo? E nós não temos aqui nada de chave primária e etc. A gente quer pegar desde o início problemas, né? Todos os tipos de problemas que podem ocorrer. Aí inserimos 3 registros aqui, ok? E temos a instrução de select para quem for, como é que a gente iria ler os dados dessa tabela. Pois bem, então isso aqui todo mundo sabe. Você está aqui nesse blog, provavelmente você sabe consultar os dados do banco de dados, ok? Então eu pego isso aqui, né, e vou executar essa informação. Até aqui tudo tranquilo, né? Então eu consigo ler o dado através do select, tá joia? Então temos o código e o nome do cliente, tá? Ok, a ideia principal que nós queremos ter aqui: como eu gero o plano de execução. Ok, o que é o plano de execução? A verdade é que o plano de execução ele vai mostrar para nós, ok, todos os passos que o SQL Server interpretou, né, ele planejou para estar recuperando os dados que você consultou, né? A linguagem SQL, né, SQL que é usado em todos os bancos, né, você é uma linguagem que você diz, você apenas requisita, né? Então você diz, eu seleciono os campos tais do lugar tal. Você não diz ao banco de dados em nenhum momento, essa não é essa a ideia, né? A linguagem SQL não é uma linguagem procedural, ok? Você não diz como tem que ser feito isso. Você apenas fala, ó, eu quero isso, né? Então, e por você falar, eu quero isso, o banco de dados tem que interpretar isso de uma forma e conseguir encontrar nas diversas páginas de banco de dados que o SQL Server tem, na estrutura interna dele, né? A estrutura física de arquivos, ok? Encontrar essa informação, né? Não é uma mágica, você diz select e traz esse dado. Então esse é o segredo de um bom DBA, né? Conseguir saber os caminhos que o SQL Server executou para recuperar essa informação. Ok, então existem dois planos de execução que a gente pode estar requisitando. O primeiro é o Display Estimated Execution Plan. Então você vem aqui, ó, esse botãozinho aqui, ou aqui em Query, Display Estimate Execution Plan. Quando você faz isso, né, a consulta não necessariamente ela é executada, tá? Parece que ela está sendo executada, mas ela não está sendo, né? O que está acontecendo aqui é que o SQL Server está fazendo o parse dessa execução, então, ou seja, ele está verificando a sintaxe se está correta ou não, ok? No momento que ele interpreta que está correta, ele olha as estatísticas que há no banco de dados e ele, enfim, desculpa, tá? Ele, enfim, ele analisa
qual seria o caminho que ele executaria para realmente executar essa consulta, tá? Então é uma questão de cálculos, né? Ele analisa, ó, o melhor caminho seria fazer tal operação, o estimado, então, tá ok? Tanto é que a gente pode, então aqui ele já gerou o plano de execução estimado, ok? E a gente vê dois eventos. Primeira questão do plano de execução, a gente começa a ler ele, né, da direita para a esquerda. A gente tem um sentido aqui, a setinha, né? Segundo ponto, o tamanho dessa seta ela é extremamente importante porque ela nos indica o tamanho da informação que está passando por aqui, tá? Então, o estimado, né, a gente vai ter algumas informações no momento que em cada operação a gente coloca o mouse aqui em cima, a gente tem algumas informações. Exemplo, olha, eu estimo ler a quantidade de 3 registros, ok? Estimate number of rows ali, 3. O tamanho de cada linha planejado aí que seja de 115 bytes, né? Esse dado não está ordenado, tá joia? Qual é o tipo de operação que ele vai fazer? Ele vai fazer um table scan. A gente vai entrar e dizer o que é o table scan, tá? Então, quando a gente bota o mouse aqui sobre a operação, o SQL Server vai dar algumas informações para a gente. Ok, será que isso é realmente o real que nós estamos executando? Então, a gente, para gerar o plano real, ok? Que a gente chama de atual, a gente clica aqui, ó, nesse botãozinho, ou query, tá joia? Include actual execution plan, e aí a gente vai executar a consulta mesmo. Então, no momento que a gente executa, né, ele faz a validação da sintaxe, que é a etapa de parse, ele otimiza, então ele analisa quais seriam os melhores caminhos para ele executar essa consulta, e então ele executa realmente. Quando ele executa realmente, ele pega essas informações, tá, e gera o plano de execução que seria o atual. Então ele mostra tanto estatísticas estimadas quanto estatísticas reais, tá? Então, pois bem, dessa consulta, certo? 100% dessa operação, né? O 100% do tempo ao qual ela demorou em 1 segundo, tá joia? 100% dela, tá? Foi o que, né? Então, como um todo, essa consulta tem um 100%. Se a gente tivesse 3 selects aqui dentro, poderia ser que um select tivesse 100%, desculpa, um select tivesse 20%, o outro 40%, tá joia? E o outro mais 40%, tá? E aí, aqui dentro a gente vê, ó, desse select, dessa primeira query, ok? Essa etapa teve um custo de 100% da operação. Então, o foco nosso aqui, como um DBA, vai ser analisar, poxa, o que é esse table scan, tá? E aí vamos falar o que é o table scan. Table scan, ok? Ele indica, tá joia? A realização de uma leitura completa da tabela, ou seja, cada linha que há nessa tabela, ela foi lida. Então, se você vê um evento de table scan, né, você com certeza vai se preocupar aí, dependendo do volume de registros que você tem. Se você tem uma tabela de 1 milhão de linhas, né, 500 linhas, depende do tamanho da sua empresa. Eu nunca gosto de afirmar assim, olha, se você vê um table scan é um problema. Não, não pode ser um problema. Talvez se você tiver uma tabela de uma linha, exemplo, você tem uma tabela de parâmetros do sistema, aquela tabelinha que você vai guardar alguns parâmetros do sistema e tal, a gente vê muito isso, né? Uma tabelinha de parâmetros, coisa pequena, 10 linhas, 5 linhas, tá joia? É óbvio que você, como o desenvolvedor ali, ele não vai ter nenhuma preocupação de criar um índice
certo? É uma tabela muito pequena, talvez assim, não precise, tá joia? Agora, passou disso, né, gente, que você perceber que o table scan está demandando muito tempo para ser lido, aí é claro, isso é óbvio que você vai estar otimizando e é o que a gente vai estar mostrando aqui, tá? Quando há um table scan, ok, igual nessa tabela, houve um table scan na tabela aqui, TBL clientes, né? Ela é um sinal aí pra gente de que não há, certo, nenhuma estrutura de índice nessa tabela, né? E principalmente não há uma estrutura de índice clusterizado, que é um dos índices mais performáticos que o SQL Server tem, e a gente vai falar num próximo artigo, tá joia? Então, TableScan indica que foi lido todos os dados dessa tabela, indica que não há nenhuma estrutura de índice nessa tabela, tá? Como eu disse, você pode considerar um TableScan em tabelas pequenas, tipo tabela de parâmetros do sistema, ok? Você pode estar considerando isso daí. O que a gente vai questionar quando a gente visualizar um evento TableScan? Será que existe uma chave primária nessa tabela? Existe algum índice criado? Existe algum índice do tipo clusterizado, né? Bem, como assim, Vitor? Se existe alguma chave primária? Bem, acontece que quando a gente cria no SQL Server, né, a não ser que você especifique isso manualmente lá na hora de criar, mas quando a gente cria uma chave primária, consequentemente você cria um índice clusterizado, ok? Então isso é por default do SQL, a não ser que você especifique, ó, eu vou criar uma chave primária não clusterizada, mas por default criei uma chave primária, criei um índice clusterizado automaticamente, tá joia? Então essa tabela ela não tem nenhuma estrutura de índice aqui, tá joia? A gente pode visualizar isso através de se você selecionar, tá ok, o objeto e apertar Alt F1, tá? Ele mostra aí para você detalhes sobre esse objeto. É um help sobre o objeto, tá? Ele listaria os índices que há nessa tabela. Como não existe nenhum índice, tá joia? Ó, aqui ele lista a tabela, ok? Quais são as colunas dessa tabela, a identity, tá? Se há alguma coluna do tipo rowgid e onde essa tabela está armazenada. E listaria os índices que há nessa tabela. Não existe nenhum índice, ok? A gente pode ver por aqui. Então, opa, realmente essa tabela não tem nenhum índice, né? E aí ela gerou um table scan. Então, o table scan é a varredura da tabela por completo, tá joia? Bem, essa era a ideia deste artigo, tá? Introduzir como a gente gera o plano de execução e explanar sobre o que é o evento de table scan, tá joia? Teremos mais artigos, tá? E eu espero aí estar postando algo novo em breve. Obrigado, pessoal. Até mais.